convidar você a ficar em pé para a primeira leitura da palavra da pregação. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 21. Aos Romanos 4, 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pai, eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de lermos a Tua palavra, que é santa, e pedir que o Senhor me ajude a aplicar essa palavra de forma bem coerente, bem clara, Senhor. Quero tocar em temas aqui que são complexos, então me ajude me ajude na minha dicção horrível, me ajude na minha ansiedade, muitas vezes, que me atrapalha de publicar claramente o que o Espírito colocou em nosso coração, para que eu possa ser um instrumento afiado em Tuas mãos e que nada impeça as pessoas de compreenderem aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana. Nos levantamos contra todo e qualquer espírito contrário à Tua palavra. Oramos o que o apóstolo Paulo ora na sua carta aos Coríntios, dizendo que com armas espirituais nós destruiremos toda a fortaleza, nós anularemos todo o sofisma, toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levaremos assim cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo nessa manhã. Para que dessa forma a Tua palavra, que é essa semente poderosíssima, possa produzir frutos que permaneçam em nossas vidas. Assim oramos e cremos, Pai querido, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Amém. Obrigado, podem sentar, queridos. Exatamente no domingo que o Fernando ministrava, o pastor Fernando, ele citou, esse texto. Na hora que ele citou, aquilo queimou no meu coração. Eu disse, caramba, eu nunca meditei sobre esse texto, nunca preguei sobre esse texto. E aí, durante a semana, o Espírito Santo vem falando conosco do presbitério, da liderança da igreja, sobre um assunto que tem causado muito incômodo em nós. E esse assunto é o excesso de importância que nós estamos dando ao racionalismo e às questões emocionais. Eu sou cristão há muito tempo, desde meus 11 anos de idade. Eu fui forjado e amadurecido espiritualmente em duas estruturas denominacionais, das quais sou muito grato. A querida Assembleia de Deus, onde eu me converti, em 1977, e depois a Igreja Metodista Wesleyana, onde eu fiquei desde 90 até 2002. Na Assembleia eu fiz bacharel em Teologia, na Metodista Wesleyana eu fiz complementação teológica e também me tornei pastor e pastorei por quase 8 anos. Foram igrejas que eu amo demais e marcaram, sem dúvida alguma, nós somos uma construção, Eu sempre digo para as pessoas que vêm caminhar na SEM e depois de um tempo falam, poxa, agora encontrei. Não, está sendo construído. Um dia você vai embora daqui também, para outro lugar, e eu espero que você continue sendo construído. Nós somos essa coxa de retalhos, ou esse tapete que o tapeceiro vai formando, e quem vê por baixo não tem noção do que ele está fazendo. Então, eu sou muito grato a Deus. Mas essas duas igrejas tinham como percepção teológica uma percepção muito dualista, ou seja, separavam muito o que era espiritual do que é natural, a ponto de ignorar as questões emocionais. Então, eu fui de um tempo que psicologia era para não crente, terapia para gente oprimida, Depressão é possessão demoníaca. Isso foi muito ruim para a igreja, porque ignoramos as questões emocionais, espiritualizando o que não era para ser espiritualizado. Por isso, questões como deu muita polêmica, a palavra da pastora Raquel, Helena Raquel, assunto do qual já falei, que
que eu concordo ipsilitris com o que ela falou, que a violência que existe dentro da igreja mesmo, foi tratada como vamos espiritualizar, é importante orar para que o demônio saia do corpo da pessoa. Eu temo, como diz um autor que eu gosto muito, Larry Crabb, foi um psicólogo cristão, que escreveu o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, que nós talvez tenhamos ido para outro extremo. Que eu costumo chamar de um excesso de psicologização. E eu falo isso com muita tranquilidade, que eu sou psicólogo, com algumas pós-graduações e mestre em psicologia, com mestrado na Universidade Federal Rural. Eu exerço a psicologia, eu clinico, então eu posso falar isso com calma. Não estou indo contra, eu creio na importância da psicologia, mas me parece que há um excesso de psicologização. E nós estamos começando a confundir pecado com transtorno. E isso é um problema. As duas coisas são importantes. Eu preciso, sim, cuidar da minha emoção. Eu preciso, sim, saber onde é que eu estou tendo questões emocionais mal resolvidas, né? Eu preciso saber que depressão existe, e que não é apenas ímpio que tem depressão, gente crente fiel, uma grande possibilidade, um cara como Spurgeon, um grande pregador, era depressivo, e ele chegou a assumir isso, inclusive. E alguns personagens bíblicos apontam sinais claros de um comportamento depressivo. Agora, o que eu chamo de excesso de psicologização? É uma validação exagerada, exacerbada das questões emocionais. E aí nós estamos tirando também o peso espiritual. E aí, esse excesso de valorização para as questões emocionais, somada ao excesso de valorização para racionalização, que é outro ponto importante, vale a pena ressaltar isso aqui, de fato a igreja cristã, porque a igreja cristã, no mundo ocidental, dominou esse mundo desde o primeiro século, terceiro século, quarto século da era cristã, para ser mais exato, até a Idade Média. O mundo ocidental foi dominado pela cosmovisão cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela governou, de fato, como império, esse ambiente. E se há algum católico aqui, não entenda que é um demérito. Eu sou de origem católica, eu sou católico até hoje, só não sou mais romano. Porque católico é igreja universal. A palavra católica é universal. E apostólica é que nos pés dos apóstolos. Toda igreja, de fato, é católica e apostólica. Só não deve ser romana. Porque quando criou o romanismo, o bispo de Roma tornou-se maior que os outros bispos. E o problema é que nós saímos da católica apostólica, mas não deixamos de ser romano. Pior, agora, em vez de um papa, tem vários papas. Um papa para cada denominação, que é mais perigoso ainda. Cada um se acha papa e manda nos outros. Então, a igreja é universal e apostólica, mas não romana. A igreja romana, ela dominou na força, porque aprendeu com o Império Romano, né? Por isso, irmãos, eu tenho que abrir esse parênteses de novo, eu toco desse ponto várias vezes, o meu cuidado sério da mistura da igreja com a política. Nunca deu certo religião e Estado se misturarem. Nunca. Em nenhum lugar do mundo. Nem no mundo medieval, nem na pós-reforma. Todos os países reformados, Holanda, Suécia, Suíça, Inglaterra, Alemanha, que se misturaram com o Estado, contaminaram a pregação do Evangelho. Porque nenhum viés político define o Evangelho. Nem direita, nem esquerda, nem centro, nenhuma. O Evangelho é do alto, é de outro lugar. Então, a igreja romana dominou no poder. E as pessoas não tinham chance de pensar. Então, as encíclicas papais e o conceito teológico da infalibilidade papal, não quer dizer que o Papa não erra como pessoa, quer dizer que doutrinariamente o Papa é infalível. O que o Papa declara é decreto e pronto. Fez com que muita gente, como eu falei para os jovens ontem, sofresse esse termo caça às bruxas, nasce do movimento da Inquisição. Teve coisa boa na Inquisição também, lógico. Mas muita gente, só porque discordava, era chamado de bruxo e ia para a fogueira. Então havia uma quase proibição de racionalizar, entende? Você aceitava os dogmas sem discutir. Isso foi uma conquista da Reforma Protestante, que vem alimentada pelo iluminismo e pela busca de o homem estar no centro. Porém, de novo, parece que fomos para um excesso. E que excesso é esse? Tudo tem que ser racional e tudo tem que ser explicado de forma racional. Eu acho que, por você ouvir o começo do meu discurso, você que não me conhece, já percebeu que eu sou uma pessoa que gosta muito também de racionalizar. Eu sou muito racional em muita coisa. Mas há uma coisa com a qual eu sou radical.
é com esse livro aqui. Para mim, ele é a palavra de Deus. Alguém mais crê nisso aqui? Alguém mais tem Bíblia impressa na mão aí? Ou de celular? Pode levantar? Pode levantar seu celular? Isso aqui é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Essa igreja ainda crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a nossa regra de fé e prática. E aí nós não podemos ficar racionalizando aquilo que não tem razão. Porque, mas acontece que a fé tem que ser explicada sempre. Ok, então me explique a lógica humana de um menino nascer do ventre de uma mulher sem fecundação. Tem lógica nisso? Qual a lógica para crer que Jesus de Nazaré é Deus feito carne? Qual a lógica para crer que uma mulher engravida sem fecundação de espermatozoide e óvulo? Ou você crê ou não, meu irmão? Qual a lógica para crer que esse Deus criou tudo com a sua palavra? É fé. Então, o excesso de racionalidade, somado ao excesso de sensualidade, eu vou explicar daqui a pouco sensualidade no termo que eu quero falar, que não é a sensualidade de corpo exposto, mas a sensualidade dos sentidos estarem sempre governando tudo, se tornaram juntos racionalidade, que junto com ele vem a flexibilização e a relativização de tudo, somado ao excesso de sensualidade emocional, está matando nossa fé. O texto que lemos, o apóstolo Paulo diz que Abraão creu, ou melhor, vou ler explicitamente como está na versão revista e atualizada que eu li aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Que esperança é essa contra a esperança? Porque é uma esperança que, na verdade, é um sentimento, é expectativa. E essa expectativa é alimentada pela lógica. Ou para aquilo que eu alimento como lógico. Então, muita gente vive de expectativa. Eu tenho expectativa que achei a igreja perfeita. Eu tenho expectativa que o pastor Silfarne é um cara que nunca vai errar comigo. Eu tenho expectativa que nenhum irmão vai me trair. Eu tenho expectativa que nenhum irmão vai me machucar. Essa expectativa vai frustrar você. Eu vou decepcionar você em algum momento. Pode ter certeza disso. Eu espero que eu decepcione. Porque se a minha relação contigo for só te agradando, alguma coisa está errada em mim. E na nossa relação. Agora, essa expectativa humana tem lugar, nós somos humanos, nós temos expectativas. Mas não podemos ser guiados por essas expectativas. Porque Abraão sabia, como o texto diz, que ele precisou fortalecer-se na fé, mesmo entendendo, e é lógico, Deus fala para ele, tudo bem, a contagem de tempo, para mim é um mistério ainda, os teólogos mais experientes podem explicar para mim, do Antigo Testamento é bem interessante, porque Abraão sai de Ur já com 75 anos de idade. E Deus promete que vai dar uma grande nação para ele. E ele não tem filhos. Então, talvez, tem a ver talvez com a alimentação, com o tipo de vida. O tempo de capacidade de gerar vidas era mais longo do que no tempo de hoje, me parece. Porque ele promete isso e Abraão não vê aquilo nenhum pânico. Ele, ok. Só que o tempo vai passando, passam-se 25 anos, ele chega aos 100 anos e a criança não vem. Então, qualquer pessoa natural diria, cara, o que Deus falou já se passou, não vai acontecer mais. Então, ele precisou lutar contra a expectativa dele. O texto fala claramente que ele se fortaleceu na fé para enfrentar a esperança, a expectativa. Dizendo, eu sei que tudo diz o contrário, mas se o Senhor falou, eu vou crer. Irmãos, está faltando essa fé quase infantil na gente. Nós estamos racionais demais, estamos ficando chatos. Aliás, eu costumo dizer, abrindo parênteses, que crente tem hora que fica chato. Vou explicar por quê. Você vai no mundo, às vezes, estava falando com uma rapaziada aí, eu trabalho num prédio no centro de Nova Iguaçu, que embaixo tem uma lanchonete, não sei, que dia de semana tem música ao vivo lá. É um lugar apertado, com banheiro apertado. O pessoal se veste todo para ir para lá, para ficar no meio da rua até 11, meia-noite. O som altíssimo. Você vai em alguns restaurantes com música ao vivo, você não ouve nem o que o outro, né? A gente está sofrendo, a gente não consegue nem ouvir o que o outro fala. E a turma está lá, vai nos banheiros, às vezes, em alguns lugares, tá? Fétidos. Eu fui na formatura de um amigo meu uma vez, na antiga Via Show, que o chão grudava. É a cerveja com outros líquidos, que é melhor não falar aqui agora, no chão lá. E o povo vai. Às vezes eu passei num evento de num feriado de carnaval, Putinguá, 11 e pouco da noite, mãe com criança no colo. Aí se converte, o culto passou 10 minutos.
O banheiro não está muito limpo. O som está alto demais. A gente fica chato, gente, de verdade. E começa a racionalizar. Irmãos, de fato, a fé vai te convidar a confiar nele por quem ele é. Então, como eu já falei várias vezes aqui, há várias questões na Bíblia que, para a minha lógica, são um desafio. Honestamente falando, vou ser bem honesto com vocês aqui. Só eu e você, ninguém está vendo, só a internet. Então, que o mundo ouça que é verdade. Para a minha lógica, acreditar que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe é doideira para a minha cabeça. Mas eu creio, porque a Bíblia diz. Você pode dizer amém? Para mim é uma loucura crer. Eu luto contra a minha mente para entender. Será que Adão e Eva foram os primeiros? Eu creio que foram. Mas como é que foi? Não sei. Agora, se eu tentar entender a mente de um Deus criador, ele deixou de ser Deus, gente. Isso é lógico. Se é lógico, a lógica é essa. Nós cremos em um Deus que não pode ser explicado, como diz nosso amigo Oldson, Deus nem existe. Deus é. Porque o que existe tem começo e fim. Deus é, ele é eterno. Ele nem está dentro da malha tempo e espaço que o nosso irmão Einstein descobriu lá atrás. Deus é. Então, Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não tem variação de tempo, com que lógica eu vou explicar esse Deus? Nenhuma. É fé. O problema é que tudo tem que ser racionalizado, explicado com a lógica humana. A lógica humana é boa, mas muitas das principais cabeças pensantes que estabeleceram o modelo lógico nesse mundo foram pessoas frustradas na vida. Casamentos rebentados, vida arruinada, não são referência. Eu preciso voltar a crer na Bíblia, gente. Mesmo quando a minha fé me confronta. Algumas palavras que eu ouvi de Deus para a minha vida pareciam loucura. Nós caminhamos juntos há algum tempo. Quando Deus falou comigo há 24 anos atrás para me desligar da igreja que eu pastoreava, não tinha lógica naquilo para começar algo novo nesse lugar aqui, em Mesquita. E quando tudo estava bem na Baronesa de Mesquita, o espaço grande, lotado, e Deus manda sair de lá para vir para o Rocha Sobrinho, não tinha lógica nisso. Era só a voz de Deus, confirmada na concordância entre os irmãos. Então a vida em Deus é por fé, nem sempre por lógica. Então Abraão creu. Agora, quando eu falo da lógica, eu quero falar de todos os outros sentimentos, não somente a lógica. A mágoa, a tristeza, o medo, a raiva. Essas emoções são reais, existem em nós. Deus nos criou com elas, mas elas não podem nos governar, irmãos. Eu quero fazer um apelo aqui hoje em oração no final, para que Deus nos conduza a um lugar onde os sentimentos não vão mais nos dominar. Eles existem. Eu sinto. Gente, eu sei o que é tristeza, eu sou botafoguense, dá licença, né? Sei o que é ficar frustrado depois de 2023, 2024. E falando sério, até nisso. Eu fico triste, acabou depois, acabou. Porque para mim é só um esporte. Que eu gosto, eu curto, eu zoo, boto pilha. Tu zoa muito o Flamengo, fica com raiva, não sei se eu sou o maior time do Brasil, é verdade. É uma maior torcida, tem que zoar você mesmo. Você quer o quê? Vai zoar o time que é maior, que tem mais torcida, que tem maior apoio, essa é a ideia mesmo, porque futebol só tem graça na zoação, senão perde o sentido do futebol. Se ficar chato demais, sabe, discussão teórica do futebol, quais as regras das táticas, futebol é zoação, é paixão, mas não pode me governar. Nós não podemos pegar as paixões e levá-las para a política hoje. Você pode ter o teu político preferido, a tua ideologia política preferida, e discutir por isso, ok. Mas, por favor, não se mova por paixões. Para odiar o seu irmão porque pensa diferente de você. E massacrá-lo nas redes sociais. Sentimentos, quando a pessoa me fere, eu fico ferido. Ah, então, Sr. Farney, você nunca se decepciona? Com certeza, porque eu sou humano. Crio expectativas quando não deveria criá-las, que não deveria mesmo. Ah, mas é humano da natureza caída. Mas da humanidade plena, Deus nos criou não para viver de expectativas, mas de perspectiva. E a nossa perspectiva é o céu, onde tudo está ordenado. Então, como eu sou humano, e a velha natureza, como diz Martinho Lutero, né? Lembra essa frase que eu já falei aqui? Martinho Lutero falou, eu pensei que o velho homem morreria no batismo, até que eu descobri que ele sabe nadar muito bem. Então, o velho homem nada, ele vai procurar o tempo inteiro voltar. Ok, mas eu não posso permitir, em cima de uma...
excesso de psicologização, de sensualidade, ser governado por sentimentos, irmãos. Quem tem que me governar é a palavra. E aí, se você tem tomado decisões, eu sei que a Bíblia fala que tem que ser assim, mas meus sentimentos é outra coisa, coloque o teu sentimento onde ele tem que estar, na cruz. Ah, mas eu quero fazer, mas meu sentimento diz outra. Então coloca na cruz. Eu quero então pensar contigo em outro texto bíblico sobre o mesmo assunto, do quanto os sentimentos não podem nos governar. Epístola de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículos 17. Mas eu até vou ler alguns versículos mais, tá, meninos? Não, pode ser 17 mesmo. 17 a 23, pode ser. Judas, versículo 17 em diante, diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, deixa eu dar uma pausa aqui. Sempre que você lê a Bíblia, você precisa ler com duas óticas. A do momento e qual o sentido escatológico ali. Então, quando Judas fala dos últimos tempos, algumas coisas já estavam acontecendo ali. Mas ele está falando principalmente para o nosso tempo. Porque quanto mais se aproxima o fim, mais se evidencia tudo aquilo que a Bíblia fala que seriam marcas dos últimos tempos. Vou repetir. Quanto mais se aproxima o fim, mais se evidenciam características próprias do fim dos tempos. Ok? Então, o que havia evidenciado no primeiro século da era cristã, e que o Senhor fala que é sinal do fim dos tempos, isso ganha mais força quanto mais próximo chega do fim. Então, vamos lá. Olha o que Judas diz. Voltando, versículo 18. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, com E maiúsculo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está dizendo, que não os Iscariotes, evidentemente, é o irmão de Jesus, o apóstolo Judas aqui, não o apóstolo dos 12, mas apóstolo depois na liderança da igreja, está dizendo que no último tempo as pessoas serão escarnecedoras, vão andar segundo as suas paixões e paixões ímpias, paixões sem nenhuma pureza. As paixões me governam. Então hoje, não estou mais feliz como homem, vou virar mulher. E a gente tem que engolir isso, goela dentro. Não, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Não estou mais feliz como casado, vou encontrar um amante. Não estou mais feliz nessa profissão, vou viver agora como um andarilho. Nós nem sempre seremos felizes. A paixão é um sentimento infantilizado. Você viu qual é o símbolo da paixão na mitologia grega? É Eros, um menino, gordinho, com a seta na mão, flechando os outros. Paixão é um menino. Alimentado por Afrodite, sua mãe, que pensa no mundo perfeito. Isso é a paixão. Eu sei que nós temos paixões, porque paixão vem da origem da palavra pato, patologia, doença. Nós temos paixão. A paixão é que nos atrai um ao outro. A paixão pode me levar até a Cristo. A paixão pode me levar a uma causa. Mas eu não posso ser conduzido por paixões, porque paixões tendem a se autodestruírem. É muito comum um apaixonado passar a odiar o seu objeto de paixão quando houve o não, e até matá-lo e feri-lo. Portanto, as paixões ímpias dizem o seguinte: eu preciso ser feliz. Irmãos, para mim, há questões, como eu já falei aqui, que ainda são muito tensas. Lidar com alguém que luta contra, porque tem o que a gente chama, no DSM, que é o documento da saúde mental, alguém que tem o que a gente chama de disforia de gênero, que não tem prazer no gênero natural de nascimento e sofre com isso. Nós entendemos que isso é uma questão difícil, complexa, mas daí defendemos que tudo bem? Não, porque nós não nascemos para ser felizes, nascemos para amar, e o amar envolve renúncia.
Então, há um mundo hoje movido por paixões ímpias. E esse mundo, diz aqui o texto, se infiltra na igreja. E ele diz, esses são os sensuais que não têm o Espírito. Ou seja, são pessoas conduzidas por sentimentos. Muitas vezes, isso é o mais duro. Isso é o mais duro. Principalmente para os nossos jovens. Infelizmente, as pessoas que se arvoram no direito de falarem conservadores, a maioria deles, infelizmente, são pessoas arrogantes, grosseiras e insensíveis, a maioria. Você pode contar no dedo um conservador que é mais sensível. E, infelizmente, os que trazem um termo mais aberto são pessoas que parecem mais humanas. Isso confunde todo mundo. Por mais humano que seja o discurso, por mais sensível que seja, se ele é antibíblico, ele é pecado. Eu conheço gente, não vou citar nomes aqui, que eu respeito demais, que eu admiro até. Hoje eu não respeito mais, que respeitar é uma coisa diferente de admirar. Tá? Eu admiro gente que eu admiro muito, mas que não dá mais para respeitar o que ele ensina. Porque eu percebo que alguns são movidos por sentimentos verdadeiros, mas sentimentos enganosos também. Verdadeiros que eu falo, para ele não está enganando, ele não está disfarçando, ele acredita naquilo mesmo. Mas são sentimentos, são sensualidades humanas contrárias ao Espírito Santo. E aí nós começamos a ouvir esse discurso de gente que a maioria das vezes esse cara está lá no meio do pobre, está pisando na lama, está abraçando a pessoa transgênera, está abraçando a prostituta, está pegando o drogado, levando para sua casa, cuidando, enquanto o outro conservador está brigando o tempo inteiro e sentando nas suas mansões, discutindo de política de forma ideológica. Infelizmente é isso que aparece. Isso confunde nossa mente. Mas ainda que o discurso seja muito sensível, se ele é antibíblico, ele é doutrina de demônios. Por isso ele fala, são sensuais que não têm o Espírito Santo. E logo, ato contínuo, Paulo diz, olha o que Paulo fala, Judas fala, ele diz, são sensuais que não têm o Espírito, vós, porém, amados, santificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês. Essa igreja ainda crê na oração em línguas estranhas. Crê nas profecias, no discernimento de espírito. Nós cremos. Eu não sou pentecostal, não, eu sou igreja. Você gosta de rótulo pentecostal, né? Isso é rótulo que o homem criou. Nós somos igreja. A igreja crê na atuação dos dons, na manifestação dos dons, na necessidade de orar em espírito. E orar em espírito está claro, é orar na língua dos anjos. Gasta tempo orando em espírito, gasta tempo jejuando contra as suas lutas internas. Você não vai vencer questões racionais e sensoriais com sentimentos e razão. Você vai vencer com oração, jejum, no Espírito Santo. Posso ouvir amém dos irmãos? Orando no Espírito. Há quanto tempo você não ora em línguas, irmãos? Em casa sozinho. Não é para ficar gritando línguas estranhas no microfone. Também concordo com isso. Nós falamos sobre isso um dia, batendo um papo, até no colégio pastoral. Sim, também concordo. Língua estranha é para ficar gritando no microfone, língua estranha, não vai edificar ninguém. Língua estranha para ser dito em voz alta, tem que ter intérprete, é o que a Bíblia diz. Mas na minha casa, sozinho, eu oro em espírito. E esse tipo de oração envolve um tempo com Deus de intimidade, do secreto, do lugar a sós com Ele. E nós estamos abrindo mão disso. Sabe por quê? Porque a nossa razão disse para nós não dependemos mais disso. Nós sabemos fazer culto bom, gente. A gente sabe colocar um bom som, a gente sabe cantar bem, a gente sabe pregar bem. Depois que surgiu, agora, IA, então, ferrou. Gemini e como é que chama o outro mais famoso? ChatGPT, preparar a pregação é sopa. Cloud, você bota lá uma frase lá e vai ter uma pregação prontinha para você. Beleza. Porém, contudo, entretanto, nada, absolutamente nada, substitui a atuação do Espírito Santo na igreja. Então, em nome de Jesus, nós precisamos voltar a depender do Espírito Santo e orar em espírito. Posso ouvir amém? Porque a batalha está travada, irmãos. Então, crer contra a esperança é dizer para o sentimento, eu sei que você existe. É Abraão dizer para si mesmo, eu sei que meu corpo está envelhecido, eu sei que a promessa que Deus me deu de que eu teria filhos, humanamente falando, não cabe mais. Eu já estou chegando aos 100 anos, Sara está chegando aos 90, é impossível gerar filhos. Eu até tentei dar um jeito, Abraão pensou, tendo filho com a escrava,
me dei mal, porque não era o plano de Deus. Eu sei que Ele falou, eu creio nisso, mas eu sei que meu corpo está morrendo, eu sei que biologicamente não posso gerar filhos, mas se o Senhor falou, vai acontecer. Eu olho para esse mundo, olho para esse Rio de Janeiro e humanamente falando, na questão racional, eu falo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu olho para a palavra que diz que o Senhor vai edificar o seu reino na terra, Ele voltará em glória, revelará o seu reino ao mundo. Eu ainda creio nisso. Eu ainda creio que Ele está sentado no trono. Alguém crê comigo para dizer amém aqui? Ele está sentado no trono. Isso vai contra a lógica. E aí, na carta aos Colossenses, Paulo nos ensina algo muito grave. Abra Colossenses capítulo 3. Eu tinha falado só do 12 ao 14, mas vou ler o 1 ao 3 também, tá, galera da mídia? Aos Colossenses 3, do 1 ao 3, olha o que Paulo diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A lógica nos ensina que eu preciso buscar o meu direito. E se alguém me feriu, eu tenho que dar o troco. A lógica me ensina que eu tenho que lutar para aquilo que é certo. E para fazer o que é certo, se tiver que matar, eu vou matar. E eu sei que isso é outra questão complexa. Estava até falando com a Patrícia sobre isso ontem, ouvindo a Bíblia, na Alexa. A gente lê o Antigo Testamento, vê aquelas guerras sangrentas, e não vou ter tempo de gastar hermenêutica, exegese isso aqui, mas um tempo de um povo estar se edificando, onde não havia regras intercontinentais para legitimar relações internacionais, era na força, era na violência. Havia um Deus revelando a figura do Pai, que realmente Deus é assim, viu? Deus é assim. Deus odeia o pecado, Deus ele fulmina quem vai contra ele, o Pai é dessa forma mesmo, mas esse Pai também é amor, que também é fogo consumidor. Então ele envia o seu Filho, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, para revelar a excelência da sua graça. Então, em Jesus aprendemos outro modus operandi. Agora é o contrário, agora eu morro, mas não mato. Agora eu levo tapa, mas não dou tapa. Agora eu sou xingado, mas não xingo. Porque agora eu sou a igreja. E aí, no mundo que luta por direito o tempo inteiro, e aí, mas se eu falo, isso é problemático, porque eu sou um cidadão, eu preciso lutar pelos meus direitos. Sim, você é, mas você primeiro é cidadão do céu. Sinto muito. Seu primeiro dever é revelar a esse mundo o que é o céu. Quando a Bíblia fala de cidadania, nas cartas de Paulo, ele está sabendo muito bem do que ele está falando. Porque o conceito de cidadania romana, ela está em qualquer lugar do mundo que pertencesse ao Império Romano, e o cidadão romano vivia no modelo romano. O estilo romano de viver. Por isso a igreja foi tão perseguida, porque ela vivia outro estilo de vida, que era o jeito do céu viver. E o jeito do céu viver se tornou carne e habitou entre nós em Jesus de Nazaré. E ele mostrou como é que o céu vive. O céu vive priorizando o outro em meu lugar. O céu vive morrendo para não matar. O céu vive perdoando quem te ofendeu. O céu vive não dando troco, não guardando ódio no coração. Esse é o céu. E esse mundo precisa conhecer o céu. E ele não vai conhecer o céu com os anjos aparecendo com teofania. Esse mundo vai conhecer o céu através de você e de mim. Esse mundo vai conhecer o céu nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu casamento, nos seus acordos, nas suas relações interpessoais. Esse mundo vai conhecer o céu não com o nosso discurso bonito de pregação. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com Mahatma Gandhi, que diz: eu quase me tornei cristão, mas os cristãos me afastaram do cristianismo. Porque quando aquele indiano, filho da casta mais nobre da Índia, vai estudar direito em Oxford, lida com a igreja protestante, vê o discurso do Jesus dizendo: ama os vossos inimigos,
Se alguém pediu para caminhar 1 milha, caminhe 2 com ela. Se alguém bateu na tua face, vire a outra face. Perdoe quem te persegue. Ele ouve tudo isso e volta para a Índia e vê aqueles mesmos protestantes massacrando o seu povo. E aí, Mahatma Gandhi, o hindu, abre mão da sua casta superior e vai viver entre os mais pobres, pregando a não violência. Alguma coisa está errada em nós, gente. Quando um ateu, ou hindu, ou alguém da religião matriz africana, ou alguém homossexual, ou alguém de qualquer outra ideologia diferente, revela amor, e nós, como cristãos, não, alguma coisa está errada. Ou você não concorda comigo? Então, o que é que Paulo está dizendo? Na velha natureza, era assim que você fazia. Mas agora, isso morreu. Isso morreu. Você levou para a cruz. E agora você vai se revestir dessa nova natureza. E aí, nessa nova natureza, o que é que Paulo está dizendo explicitamente aqui? Você vai ser cheio de afetos de misericórdia. Aqui, a versão afeto de misericórdia, no original, quer dizer, com entranháveis afetos de misericórdia, como nas suas entranhas. E você agora, se alguém te ofendeu, você vai perdoar essa pessoa. Então, você conversei com alguns irmãos esse dia sobre isso, fique tranquilo, não é para você essa mensagem, é para a igreja toda. A gente conversou porque fazia parte de uma conversa. Não é uma palavra para você, é para a igreja toda. Nós não temos opção. O cristão tem que perdoar. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada, você tem que perdoar. Sentimento é depois. Eu sei que o perdão tem estágios, tem dimensões. Porque o perdão, de novo, não é do sentimento. Não é da alma. A alma não perdoa. Perdão é do espírito. Toda religião, antes do Evangelho, tratava a questão do erro, da ofensa, da seguinte forma: reparação, purgação, punição, preço a ser pago. Então você tinha que cumprir o seu karma, você tinha que alcançar o nirvana, você tinha que reencarnar várias vezes até pagar o seu karma, você tinha que fazer sacrifício, tinha que mutilar o seu corpo para pagar e reparar o seu dano. No Evangelho, a resposta é a cruz. O Deus que tem direito e poder para nos fulminar a todos, morre em nosso lugar. Logo, meus amados irmãos, nós não temos direito de dizer não perdoo ninguém, porque eu fui perdoado por ele. Agora, a minha alma não vai acreditar nisso. Talvez eu sente com alguém que me feriu e diga, eu perdoo você, quando a minha alma está falando, eu quero matar você. Eu quero te arrebentar de pancada. Eu quero dar o troco. Minha alma está dizendo, mas meu espírito está falando, não, eu estou te perdoando. E depois disso, prossegue o caminho da reconciliação. Por isso a Bíblia o tempo inteiro fala de relacionamento. Confessai vossas culpas uns aos outros para serem curados. Então eu posso dizer para alguém que me ofendeu, me tratou mal, me feriu, me traiu, me machucou, dizer, eu te perdoo. Mas minha alma está dizendo, eu não. Aí eu saio dali e procuro o irmão. Olha, eu quero confessar o meu irmão aqui. Então, por exemplo, o outro me feriu. Aí eu perdoo o outro. Mas meu coração está... Aí eu procurar o Cláudio. Cláudio, eu quero confessar para você que eu perdoei o outro, mas meu coração está ferido ainda. A gente vai orar juntos para curar. Amém? Irmãos, isso é evangelho. E aí, se a gente não consegue perdoar nem nossos irmãos, quanto mais os inimigos de ideologia. Não pode ser sentimento. Tem que ser obediência. Mas como é que eu faço isso, Sr. Farney? Eu vou encerrar essa palavra com o último texto bíblico, prometo. Que é Filipenses 2. Eu vou ler só o versículo 13, tá? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Não é que você vai conseguir isso com a tua força, é Deus que vai efetuar até o querer em você. Mas toda atuação de Deus na vida de alguém começa quando alguém diz, eu renuncio a mim mesmo. Deus não vai violentar teu coração. Deus não vai arrombar a porta do teu coração. Quem faz isso é Satanás. Ele está batendo a porta. Se você abrir hoje, dizer, Senhor, eu quero perdoar e não sei como, me ajuda. Eu quero continuar crendo, mesmo contra toda esperança. Senhor, eu não consigo entender mais nada. Por que o Senhor disse não para mim? Por que meu filho morreu? Por que meu casamento acabou? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou doente? Por que eu estou depressivo? Por que eu nasci na casa que eu nasci, tão confusa? Por que há tanta injustiça? Eu não consigo entender. Mas eu quero
mesmo sem entender, mesmo contra a esperança, mesmo contra a razão, crer. E para isso eu vou depender do Espírito Santo. Falei com os jovens aqui ontem, batemos um papo legal, né? Eu conversei um pouco sobre a minha vida com eles, eles perguntaram um pouco como é que é esse caminho. Eu falei, a vida inteira, desde meus 11 anos até meus quase 60, minha relação com Jesus sempre foi inteira. Fiz muita besteira, já entristeci muito o Espírito Santo, já magoei muito o coração de Deus. Mas sempre voltei para os braços dele, falando, Senhor, esse é o meu lugar, daqui eu não saio, eu quero estar contigo. Então, se Satanás tem cochichado nos teus ouvidos, sob o pretexto de uma falsa lógica, você já errou demais, isso é muito complicado, isso é muito difícil, a igreja não presta mais, todo pastor é ladrão, todo pastor é salafrário, a igreja é religiosidade. Se Satanás está te seduzindo com essa lógica, te afastando do corpo, você pode dizer, não, eu vou para a cruz hoje, para que o Senhor, o Espírito Santo, volte a me conduzir. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu sei, porém, irmãos, que essa luta interna do espírito contra a carne e contra a alma não é algo fácil. Sei que a gente sincera aqui queria muito viver plenamente esse evangelho, mas as emoções o seduzem o tempo inteiro. E não é que você não queira, você já tentou, já fez pacto, já fez acordo, mas depois você cai tudo de novo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O pai do qual estamos falando, sempre que o filho volta para casa arrependido, esse filho vai encontrar sandálias para os pés, um anel da família no dedo, roupas novas, uma grande festa. Que esse pai nunca desiste dos seus filhos. Sempre que os filhos voltam, ele acolhe. Até que chega a hora que ele diga, acabou. Um dia vai chegar essa hora. Um dia a taça da ira de Deus vai se transbordar. Ele vai dizer, acabou. Até que isso aconteça, estamos no ano aceitável do Senhor. Nesse ano aceitável do Senhor, o que Ele espera de mim é só uma coisa. Sim, Senhor, eu tentei fazer sozinho. Fazer igual Paulo. Até quando, Paulo? Você vai recalcitar contra os aguilhões. Você vai dizer como Paulo, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Eu estou me submetendo ao Senhor. Você pode dizer amém? Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém nessa manhã aqui que diz, olha, sabe, seu Farney, está sendo difícil. Sabe, eu estou caminhando aqui, mas dá marra, porque está sendo difícil caminhar. Estou com dificuldade de crer. Tudo que olha para a minha vida, parece que todas as promessas de Deus se perderam. O tempo está passando, e a impressão que eu tenho, na minha lógica, na minha expectativa, é que não tem mais jeito. Mas eu quero que o Espírito Santo me traga de volta, Ele me convença de quem eu sou. Eu quero me revestir. Eu preciso perdoar quem eu preciso perdoar, preciso pedir perdão para quem eu preciso pedir perdão, preciso ser longânimo com quem eu perdi a paciência, eu preciso esperar mesmo contra a minha esperança. Mas não sei como fazer isso. Então, está nele o querer e o efetuar. É só entregar para Ele. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém diz, sim, eu preciso fazer isso hoje. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Deixa a mão levantada. Se você é essa pessoa, diz, eu preciso da graça de Deus para viver isso que eu não estou conseguindo viver. Só eu estou com os olhos abertos, como seu pastor, para orar por você. Eu vou guardar a sua vida, fique tranquilo. Queria que todos ficassem com os olhos fechados. Mas se você tem dificuldade, levante as mãos, porque isso é importante. Deus não vai violentar teu coração. Deus não vai violentar teu coração. Até que você diga, sim, eu me rendo. Levantar as mãos é se render, é dizer, eu estou sem defesas, sem reservas. Levante as duas mãos, como que diz, estou rendido. Como se o Espírito Santo falasse, mãos ao alto. Se levantou as mãos, não tem como se proteger mais. Eu quero que você que está com as mãos levantadas, olhos fechados, imagine que você está segurando um cesto na sua mão agora. Você pode imaginar isso, segurando um cesto na sua mão, nas suas duas mãos. Com uma das suas mãos, literalmente, pegue, como se fosse alguma coisa, como se a mágoa, o pecado, coloque dentro desse cesto. Vai pegando com a mão e colocando. Literalmente, faz isso, faz mesmo. Pega com a mão e coloca. É a mágoa, é o nome de alguém, é um sentimento, é uma dor, é uma frustração, coloca aí dentro. Faz isso literalmente, coloca tudo aí dentro. Não fica, é hora de fé. Você me conhece, sabe que eu não sou nenhum
tolo com isso. Eu estou fazendo algo por fé, pelo Espírito. Então faça isso, literalmente. Se movimente. Assim como ele cuspiu no chão e ungiu os olhos de alguém sem precisar, ele nos leva a movimentos algumas vezes. Eu quero ser movido pelo Espírito nessa hora. Eu quero que você, em nome de Jesus, coloque dentro desse cesto tudo aquilo que tem te roubado. A falta de esperança, a falta de fé, a culpa, a mágoa, o ressentimento, a rebeldia, tudo. Levante bem alto esse cesto agora. Só você que levantou a mão. Se você não levantou, você não está precisando. Então fique em paz. Só interceda pelos irmãos. Mas não perca, eu vou dar mais um tempo. Se há algo que você precisa colocar, faz agora. Porque está havendo um movimento profético aqui agora. Não deixe que a tua teimosia jogue isso fora. Há algo para colocar nesse cesto, coloque agora. Levante sua mão bem alto. E diga assim: Senhor. Repita: Senhor, esse cesto é o cesto das minhas expectativas. O cesto dos meus sentimentos. Agora você vai dizer coisas que podem não ser suas, é do outro. Você ora junto, tá? Aqui está a mágoa. Aqui está a incredulidade. Aqui está o ressentimento. Aqui está o medo. Aqui estão as frustrações. Aqui estão os pecados contínuos. Aqui está a dúvida. Eu levanto esse cesto agora e entrego ao Senhor. Não é mais meu, é teu. Porque eu creio que o Senhor pode gerar em mim tanto querer quanto efetuar. Eu faço isso em nome de Jesus. Com as mãos erguidas, aplaudo ao Senhor por isso, crendo que o Espírito Santo te levou para um lugar de fé contra a esperança. Amém? Ainda em pé, queria convidar os pastores a orarmos pelos elementos da ceia do Senhor. Vamos participar da comunhão. Vamos fazer daquele formato correto. Depois que os diáconos servirem, venham aqui para frente para receber também os elementos dos pastores. Depois os pastores do colégio pastoral. Depois o colégio pastoral vai servir-se mutuamente. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O apóstolo Paulo recomenda, todas as vezes, comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor, como símbolo da nossa comunhão. Amém? Joelito. Senhor, nós te apresentamos esses elementos, consagramos a Ti e cremos que, assim como diz a Tua palavra, que é o Teu corpo e Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Então apresentamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar, os diáconos vão nos servir. Se você ainda não é batizado nas águas, nossa recomendação, não é uma proibição, recomendação que você participe só após ser batizado, para fazer isso conscientemente. Se você está em comunhão em qualquer outra igreja, fique à vontade. A ceia do Senhor não é da 100. Participe, receba, mas aguardem para que todos participemos juntos. Não abra por enquanto o recipiente. Isso, não abra por enquanto o recipiente, amém? Os diáconos que não vão trabalhar, se quiserem se aproximar, já pode se aproximar aqui da frente depois, para que os diáconos recebam também sua comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Só os diáconos aqui na frente, diáconos, diaconisas, os pastores servindo aos diáconos, por favor. Algum pastor servindo aos diáconos, diaconisas, por favor. Para mim, Tem mais diáconos chegando, nos aguardar. Vamos ficar todos em pé. precioso és para mim. Esperar todos os diáconos serem servidos primeiro. Depois os pastores se aproximam. Eu preciso de ti. Os diáconos podem voltar para os seus lugares. Pastores, por favor. Pastor Cláudio, serve os pastores aqui, por favor. Pastor Deis. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar juntos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a Vamos cantar. comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em Uma amor, família. uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido
Precioso és para mim. és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Como já avançamos muito no horário, vamos participar um pouco mais rápido da comunhão dessa vez. Amém? Após o culto, lembrando que a gente pode almoçar junto aqui. Quem não comprou almoço, compra o almoço depois, para ajudar o Café da Paz, que é o nosso trabalho evangelístico no Vinidão. Então você depois almoça com a gente, leva quentinha para casa. A gente vai tentar ser mais dinâmico aqui por causa do horário. Levante o pão comigo. Levante o pão comigo. Diga assim: Senhor Jesus, que a nova natureza de Cristo seja gerada em mim, e que assim eu seja com meus irmãos, teu corpo. Comamos todos do pão. Esse pequeno cálice de suco de uva nos lembra o preço que foi pago pela nossa comunhão. Por isso nada vale a pena quebrá-la. Nem meus pecados, nem os pecados do meu irmão contra mim. Que haja sempre comunhão entre nós por causa do sangue de Jesus. Amém? Levante o cálice comigo e diga: pelo teu sangue somos um. Bebamos todos do cálice. Isso, adore o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Pelo teu sangue fomos justificados, Senhor. Somos nova criatura em Cristo, para que nossas vidas glorifiquem o teu nome. Nos faz caminhar para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã em comunhão. Glória a Deus. Sente só mais um pouquinho, por gentileza. Estamos quase encerrando. Vamos já encerrar, já bem tarde, 12h40 já. Me perdoem que eu passei demais no horário na pregação, não reparei. Mas vamos encerrar daqui a pouco. Pastora Deise, por favor. Cris, eu não vou fazer hoje não, tá? Passou muito horário já. Tá? Pessoal da consolidação, me perdoa aí, mas está muito horário já para te adiantar. Irmãos, graça e paz, rapidinho. A gente não poderia deixar de passar e nem de expressar a nossa gratidão por mais um aniversário de uma pessoa muito especial para nós. Nós estamos orando sempre no final do domingo, de cada domingo, pelos irmãos que fazem aniversário durante a semana. E nessa semana teve uma irmã muito preciosa para nós e nós queremos abençoá-la e orar por ela. E eu gostaria que a pastora Patrícia Kelly acompanhasse a pastora Bianca, que viesse aqui, que fez aniversário ontem, para que nós possamos orar por ela. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos ensina a contar os nossos dias para que possamos alcançar coração sábios, né? E por isso nós vamos orar. Mas eu quero deixar para você, pastora Bianca, um Provérbios, um conselho de Salomão, que eu acho que se encaixa muito bem com a sua personalidade. Eu não sei se você já reparou, mas a pastora Bianca tem um sorriso encantador, não é verdade? Ela marca a gente com esse sorriso, essa expressão do rosto dela. E em Provérbios 15:13, a primeira parte diz: o coração alegre aformoseia o rosto. E isso é uma expressão de quem carrega no coração a presença de Deus. Porque essa alegria de ter o Senhor, de ter a presença do Senhor, traz para o nosso semblante esse contentamento, e o seu sorriso transmite isso. Que essa seja uma verdade,
que você carregue esse sorriso, entendendo esse conselho de Salomão para nós que somos do Senhor, para que essa alegria, esse gozo, essa alegria possa contagiar outras pessoas. Amém? E a pastora Patrícia vai orar por você e passar para suas mãos uma lembrancinha em nome da nossa comunidade. Estenda suas mãos, por favor. Vamos orar pela nossa pastora Bianca. Pai, te engrandecemos, ó Deus, e te glorificamos pela vida da nossa irmã, da nossa amiga, pastora Bianca, Senhor, amiga de todas as horas. Nós te glorificamos pelo seu coração generoso e pela sua vida dedicada, Senhor, a tantos. Ó Jesus, e agora declaramos que esse novo tempo, Senhor, seja um tempo, Senhor, assim como eu disse para ela ontem, de águas profundas. Senhor amado, que ela possa mergulhar, Senhor, no teu rio, Senhor, e viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para ela nesse novo tempo. Senhor, que seja um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo, Senhor, de colher frutos, ó Pai amado. Ó Deus, e um tempo de uma nova semeadura. Senhor, que nessa nova semeadura, Deus, ela possa ter as estratégias, Senhor, e todo o discernimento que o Senhor tem, ó Deus querido, para se revelar sobre ela. Em nome de Jesus, amém. Fica um pouquinho mais aqui, Bianquinha. Mais alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje, gente? Ou de casamento? Vem cá, então. Bianquinha foi abençoada, vai abençoar agora. Orar para os aniversariantes, tá certo? Então vem cá, quem fez aniversário. Olha quanta gente novinha fazendo aniversário. Novinhas. Hein? Tem Zarin também, né? Tudo bom? Fez aniversário quando? Ontem. Quantos anos? 10 anos, que benção. O Cleito passou um pouquinho dos 10 também. Fez aniversário quando você, cara? Hoje? Hoje mesmo? Que legal. Quantos anos hoje? 10 anos, empataram aí. Tudo bem, meu amor? Quando o aniversário foi quando? Terça-feira. Cris, foi quando, Cris? Tá certo, você viu. Quando, Robson? Qual foi? Terça, chega mais perto aí. Cleito, foi quando o aniversário, Cleito? Dia 1º de junho, amém. Lili foi dia 4, Zaca foi? Dia 2, dia 3. Amém? Se nós vamos para cá, para Bianquinha orar, se foi abençoada, abençoa os outros agora aqui, tá bem? Amém. Paizinho querido, eu quero mais uma vez te louvar, Senhor, nesta manhã. Engrandecer o seu nome e te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Agora, Senhor, neste momento eu quero, de maneira especial, pedir que suas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter a sua sabedoria, Pai. E que eles, Senhor, no seu caminho, possam, Senhor, usar as estratégias certas, Deus, para mais este novo ciclo na vida deles, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um e eu os abençoo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar todos em pé para encerrar nosso culto. Parabéns a vocês, Deus abençoe as suas vidas. Que tenhamos uma semana abençoada, de entender nossa convicção, que nossa convicção supere nossos sentimentos, nossa fé supere nossa esperança. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana a todos, Deus abençoe. Bom domingo. Vamos almoçar juntos aí, gente.